Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre óxido, tá? É a quarta função inorgânica. A gente estuda ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Então, a gente está na última função inorgânica, tá? Então, o óxido, como a gente pode ver, tá? É todo composto que necessariamente tem que ser formado por dois elementos químicos, apenas dois elementos químicos. E um desses elementos químicos tem que ser o oxigênio. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Óxido, composto binário. A palavrinha binário já indica que são dois elementos químicos apenas, tá? E um deles tem que ser o oxigênio. O óxido mais comum, a gente nem lembra dele, mas o óxido mais comum que a gente tem é a água, tá? Olha lá, a água obedece isso. São dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, e um desses elementos é o oxigênio. Tá? Aqui nessa tabelinha eu coloquei alguns óxidos, tá? E se a gente analisar direitinho, dá para entender como que forma cada fórmula dos óxidos que tem aqui como exemplo. Por quê? Porque todo óxido necessariamente tem o oxigênio com a carga -2, tá? Então, se a gente tiver um óxido que for formado por cátions e ânions, tá? Ou seja, um óxido iônico, eu vou lembrar que a carga do oxigênio é -2. Mas a gente tem óxidos covalentes também, então a gente vai ver isso depois, tá? Nesse caso aqui, olha só. Todo o oxigênio carga -2, tudo bem? Para formar cada uma dessas fórmulas aqui, a gente simplesmente inverteu, ó. Carga de um, quantidade do outro, ó. No caso do cálcio e do oxigênio, ó, como os dois têm carga 2, elas se anulam e aqui não vai aparecer nenhuma, tá? E nos outros casos a mesma coisa, ó, carga de um, quantidade do outro. Então, aqui são alguns exemplos, tá? De óxido, só pra gente ir se acostumando com a fórmula de cada um deles, tudo bem? Então, olha só. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar quando a gente fala de óxido. Além dele ser binário, necessariamente o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo, tá? Só que, quando a gente estuda eletronegatividade, o que acontece? Na eletronegatividade, a gente sabe que o elemento mais eletronegativo que tem é o flúor, tá? Depois do flúor vai vir o oxigênio. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, olha só, essa substância aqui, ó, tá? O difluoreto de oxigênio, ele não é considerado um óxido, tá? Porque nesse caso aqui, o flúor é mais eletronegativo. Pode ver que até na hora que a gente vai fazer a fórmula, o oxigênio, ele vem primeiro. E a gente sabe que toda fórmula de compostos químicos, o elemento que vem primeiro, ou ele tem uma carga positiva, ou ele é mais eletropositivo. E o que vem depois tem uma carga negativa, né? Seria um ânion, ou então, se for covalente, ele é mais eletronegativo. E aqui o oxigênio vem antes, tá? Então, esse composto aqui, ele é classificado como um sal, na verdade, tá? Eu não coloquei aqui, mas isso é um sal, certo? Ó, aqui a gente tem mais outros exemplos de óxido. A gente pode ver, ó, que além do oxigênio, a gente vai ter elementos que são não metais, tá? E elementos que são metais. Então, na verdade, o oxigênio, ele pode reagir com praticamente todos os elementos da tabela periódica, tá? Metais e não metais, incluindo o hidrogênio, que a gente acabou de ver que a água é um óxido. Tudo bem? Então, por conta disso aqui, a gente vai ter tipos diferentes de óxido, tá? Uma classificação geral é essa daqui, ó. A gente tem óxidos moleculares, tá? Palavrinha molecular, a gente tem sempre que associar a ligação ou ligações covalentes. Então, ó, se a gente for pensar em ligação covalente, então aqui nos óxidos moleculares a gente tem um empréstimo de elétrons, tá? Se tem um empréstimo de elétrons, quem vai estar ligado no oxigênio vai ser um ametal, certo? Ou um não metal, tá? Então, todo óxido molecular vai ter um não metal ligado ao oxigênio, como nesses casos aqui, ó, enxofre, carbono, nitrogênio e assim por diante. E a
gente tem também os óxidos iônicos. Lembra? Quando a gente fala em iônico, a gente vai falar de ligação iônica, tá? Ligação iônica. E quando a gente fala de ligação iônica, a gente vai lembrar do que necessariamente? Cátion e ânion, tá? Ou seja, em óxidos iônicos, a gente vai ter um cátion, que vai ser a primeira parte que é positiva, e vai ter um ânion, que é a segunda parte que é negativa, e que a gente sabe que é o oxigênio, tá? Então, nesse caso aqui, o ânion já é definido, é o oxigênio de carga -2, tá? Então, olha só, aqui a gente tem o sódio, família 1A, cátion, cálcio, família 2A, um cátion também, o ferro, que é um elemento de transição, mas é um metal, e o alumínio, que pertence à família 3A, que também é um metal. Tá? Então, lembra, óxido molecular, ligação covalente, não metal. Óxidos iônicos, ligação iônica, eu vou ter cátion e ânion, portanto, quem está ligado no oxigênio tem que ser metal. Tudo bem? Então, olha só para a gente lembrar, né? A gente acabou de fazer uma classificação geral, então aqui a gente vai ter óxidos moleculares e óxidos iônicos. Só que é uma classificação muito ampla, porque dentro dos óxidos iônicos eu tenho um cátion, tá? E esse cátion é um metal, só que a gente tem muitos metais na tabela periódica, tá? Então, a gente tem que fazer ainda uma classificação dentro desses óxidos iônicos, tá? Porque tem metais que vão agir de um jeito e tem metais que vão agir de outro. Então, a gente vai fazer uma classificação um pouco mais detalhada agora, tá? Então, olha só, dentro dos óxidos iônicos, olha lá, ó, iônicos, a gente vai ter os óxidos básicos, tá? Normalmente, o óxido básico é quando o metal é da família 1A e 2A, tá? Família 1A e 2A, certeza que a gente vai ter óxidos básicos, tá? Só que tem alguns outros metais, tá? Com NOx baixo, carga +1 ou carga +2, que também é classificado como óxido básico, tá? Mas normalmente a gente vai focar aqui, ó, família 1A e 2A, tá? O que é importante saber de óxidos básicos? Essas duas coisinhas aqui, ó. Epa, duas coisinhas aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Toda vez que o meu óxido for básico, ele vai reagir com água e formar a base de origem, tá? Como assim base de origem? Ó, aqui, ó, o nosso elemento aqui é o cálcio, tá? Então, aqui é o óxido de cálcio. Cálcio é um metal. Um metal é um cátion, né? Ele se transforma em cátion quando se transforma em íon. E todo cátion reage com água, formando base. No caso, o óxido metálico aqui, básico, ele vai fazer a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, o óxido de cálcio, ele vai reagir com água e formar a base de origem do cálcio. Quem é a base que o cálcio forma? Hidróxido de cálcio, tá? Então, é só você focar aqui, ó, cálcio, óxido de cálcio, tá bom, vai reagir com água e vai formar o CaOH2, que é a base que o cálcio forma, certo? Bom, a família 1A e 2A, né, tem alguns metais aí que a gente vai ter que lembrar, tá? Infelizmente, a química inorgânica tem muita parte de decorar, tá? Isso é ruim, mas não tem outra saída. E também, olha, base não reage com ácido e forma sal? Aqui é a mesma coisa. Se o óxido for básico, ele vai agir como se fosse uma base. Então, ele também vai reagir com ácido e formar sal e água. Tudo bem? Bom, isso aqui são as características, né? Então, assim, todo óxido básico reage com água, forma uma base. Reage com ácido, forma um sal. Bom, portanto, ele não vai reagir com base, porque base com base não forma nada. Tudo bem? Bom, alguns exemplos, olha só. Lembra, sódio família 1A, cálcio família 2A, o potássio família 1A e o níquel é um metal que pode ter carga +1 ou +2. Nesse caso aqui é o níquel +2, tá? Como que eu sei que é +2? Olha lá, lembra aqui, ó, níquel +2. Vou reagir com o oxigênio, -2, tá? Qual que é a regrinha? Carga de 1,
vira a quantidade do outro. Então, o que que formaria aqui, ó? Formaria níquel 2O2, tá? Ah, mas em química a gente sempre simplifica. Então, eu corto, tá? Então, o que que vai formar no final da história? NiO, tá? Forma essa formulinha aqui, ó, tá? Então, quando a gente for falar de nomenclatura, óxido básico é a nomenclatura mais fácil que tem. Porque, olha só, óxido, você vai escrever assim, óxido de nome do metal. É que nem a nomenclatura de base, tá? Lá era hidróxido de, aqui é óxido de. Então, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de potássio, óxido de níquel e assim por diante. Bom, aqui a gente tem, então, óxido ácido. Bom, assim como os óxidos básicos são iônicos, os óxidos ácidos são moleculares, tá? Por quê? Porque quem forma óxido molecular são os não metais, e os não metais são exatamente os elementos que formam ácido, tá? Então, aqui, ó, essas duas coisinhas também a gente vai guardar. Olha só. Óxido ácido reage com água e forma o ácido, igual lá na base. Aqui é até fácil de entender. Olha lá, ó. Aqui tem um jeito até facinho de entender isso aqui, ó. Olha só, o primeiro exemplo. SO3. Vou reagir com água. Ah, eu vou somar aqui, ó. H2. Vou pôr o oxigênio embaixo do oxigênio, certo? Uma soma mesmo, ó. H2, o S vai descer, O3 mais 1, O4. Olha lá, que bonitinho, ó. Então, SO3 mais água, H2 SO4, ó. Certo? Nas bases também tem um jeito de fazer isso, mas lá eu acho mais complicado. Eu acho mais fácil lembrar qual que é a base, porque a família 1A e 2A são poucos elementos que a gente usa, tá? Agora, ácido não, ácido tem um monte, né? Então, se a gente fizer essa continha aqui, fica mais fácil. E eles reagem com base formando sal e água, tá? Então, o óxido ácido age como um ácido, reage com base e forma sal e água. Tudo bem? Bom, alguns exemplos. Olha só. O CO2, né, aquele gás lá do efeito estufa, que a gente fala muito, é um óxido ácido, tá? Né? É um óxido molecular, olha, o carbono da família 4A faz ligação covalente, tá? Então, é o CO2. Aqui o nitrogênio, um outro não metal, família 5A, reage com oxigênio, forma um óxido ácido. Na verdade, os não metais formam vários tipos de óxido, tá? Vários tipos. Por isso que a nomenclatura é um pouquinho mais complicada, tá? Quando você olhar aqui o elemento e perceber que ele é um não metal, tá? Você vai tomar por base esse tipo de nomenclatura aqui, ó. Você vai dizer quantos oxigênios tem e quantos do outro elemento que tem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, são 2 oxigênios, então, dióxido, tá? Tem um carbono só, então eu não preciso escrever nada, dicarbono. Agora aqui, olha só esse aqui, ó. Não são 5 oxigênios, então, penta, tá? Porque o prefixo de 5 é penta, lembra? Pentacampeão, hexacampeão, então aqui é penta. Só que aqui a gente emenda, fica pentóxido, tá? São 5 oxigênios, pentóxido de. Tem 2 nitrogênio, então, dinitrogênio. Os nomes ficam horríveis, tá? Mas é assim mesmo, tá? É só colocar o prefixo de quantidade na frente. Olha só, 3 oxigênios, então, trióxido, tá? De enxofre. Aqui são 2 oxigênios, então, dióxido de enxofre. Tudo bem? Então, olha só. Não é muito complicado, tá? Mas, assim como ácido, base, sal, decorar, tá? Eu vou falar, tem um monte de óxido. Eu vou falar dos mais importantes, tá? Que, assim, ninguém vai pôr lá no vestibular um óxido de um elemento desconhecido, que ninguém fala, ninguém usa. A gente sempre vai trabalhar com aqueles que são mais conhecidos, tá? Mais conhecido, mais usado, que cai em vestibular, aqueles que têm algum tipo de importância econômica e assim por diante. Olha só, esses aqui também são bem importantes, ó. Ai, ai, o problema.
Até eu me ajeitar com isso vai longe, mas enfim. Olha só, óxido anfótero. O que será que é anfótero? A palavrinha anfótero, tá? Ela indica que a substância é ácida e básica ao mesmo tempo. Como assim? Tá? Então você vai perguntar assim, ué, mas como é que ela é ácida e como que ela é básica? Olha só, presta atenção aqui, ó. Quando a gente falou que o óxido era básico, o óxido básico reage com ácido, certo? Bom, quando a gente falou que o óxido era ácido, ó, um óxido ácido reage com base. O óxido anfótero, ele pode reagir tanto com ácido como com base. Então, ele vai ser um ácido quando o outro reagente for uma base. Ou ele vai agir como uma base quando o outro reagente for um ácido. Tá? Então, o óxido anfótero depende muito de com quem ele está reagindo. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, nessa primeira reação aqui, ó. Aqui, ó. Olha, esses dois que eu marquei aqui com a setinha são os principais anfóteros, tá? Toda vez que tiver exercício de óxido anfótero, é esses dois. Ou é o óxido de zinco, ou é o óxido de alumínio. Esse aqui apareceu também de curiosidade, mas são sempre esses dois aqui que vão aparecer, tá? Sempre. Então, aqui, ó. Óxido de alumínio. Quem que é o HCl? O HCl não é um ácido? Ele é um ácido. Então, nessa situação aqui, o óxido anfótero, ele está agindo como óxido básico, tá? Não precisa se preocupar muito com essa reação aqui, tá? Essas reações são muito complicadas, normalmente não vai cair em exercício, tá? Pelo menos por enquanto, a gente não vai falar disso aqui, não. Tá? Dificilmente vai pedir reação. O que cai em exercício de óxido anfótero é você saber quais são e qual é essa característica anfótera que ele fala. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se ele está reagindo com ácido, ele vai estar sendo, nesse momento, um óxido básico. Tá? Na reação de baixo, olha só, ele está reagindo com NaOH. NaOH é uma base. Então, nessa situação, o Al2O3, ele está agindo como um óxido ácido. Tá? Então, é sempre assim, ó, óxido anfótero, principais, Al2O3, óxido de alumínio, e ZNO, óxido de zinco, tá? Se ele reagir com ácido, ele está funcionando como óxido básico. Se ele reagir com uma base, ele está funcionando como óxido ácido, tá? Bom, além desses, tá? Existem ainda outros tipos de óxido. Esses três aqui você não pode esquecer, tá? Eles são chamados de óxidos neutros, óxidos ou óxidos inertes, tá? Neutro por quê? Porque ele não reage. Não reage nunca. Não, calma, não é assim. Até agora a gente falou do quê? A gente falou de reação com água, reação com ácido e reação com base, tá? São essas três reações aqui que acabam definindo que tipo de óxido que a gente tem. Os óxidos neutros não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base. Tá? Por isso que eles são chamados de inerte. A palavrinha inerte significa que não reage, tá? São esses três aqui, somente esses três, tá? Olha lá, óxido de dinitrogênio, porque são 2 nitrogênios, monóxido de carbono, esse mono aqui indica 1, é que a gente está acostumado a chamar o CO de monóxido, tá? Mas aqui eu podia tirar esse mono aqui de 1 e deixar óxido de carbono, porque 1 oxigênio e 1 carbono. Tá? O prefixo mono de 1 a gente pode tirar. Mas a gente está acostumado a chamar, né, o CO de monóxido. Então, vou deixar o nome mais comum aqui. E esse daqui, ó, NO, óxido de nitrogênio. Aqui eu podia colocar monóxido de nitrogênio, igual de cima, tá? Não tem problema. Então, esses três aqui a gente não pode esquecer. Não reagem, tá? Aliás, olha só. Se a gente falar assim, ah, como que eu sei que um óxido é neutro? Ah, você pode falar assim, ah, eu sei que ele é neutro por quê? Porque se eu colocar ele para reagir com água,
não vai formar produto nenhum. Se reagir com ácido, não vai formar produto nenhum, quer dizer, não vai reagir. E nem com base, tá? Então, você justifica que eles são neutros exatamente porque eles não vão reagir com essas substâncias que normalmente os outros óxidos reagem. Certo? Bom, o que mais que a gente tem? Peróxido, tá? Peróxido é um caso um pouquinho diferente, porque a gente vai acabar falando que os peróxidos, tá? Até agora, todo óxido tem esse oxigênio aqui, ó, -2, tá? Então, isso aqui, todos os óxidos têm essa característica. O ânion é o oxigênio de carga -2. No peróxido, o oxigênio tem carga -1, tá? Então, ela é um pouquinho diferente por conta disso. Só que a gente entende que esse -1 é esse ânion aqui, ó, tá? Em certas situações, eu vou ter que 2 átomos de oxigênio, eles se ligam entre si, tá? E a carga geral deles é -2. Então, nesse caso aqui, eu não posso simplificar, eu não posso tirar esse 2 daqui, porque se eu tirar esse 2, eu vou estar anulando um desses oxigênios, e eu não posso, tá? Então, o íon peróxido é esse daqui, tá? Mas a gente entende o seguinte, ó, se 2 oxigênios têm carga -2, é como se fosse um oxigênio só de carga -1, tá? Então, na hora de fazer a continha do NOx, eu vou pensar nisso aqui, ó, tá? Mas não pode esquecer que o íon real é esse daqui, ó, O2 - 2, tá? A água oxigenada é o principal peróxido que a gente tem, tá? A gente chama de água oxigenada, mas o nome correto, né, o nome IUPAC oficial é peróxido de hidrogênio, tá? Qualquer elemento forma peróxido? Não. O hidrogênio, família 1A e família 2A, tá? Então, olha só. Ah, esqueci de colocar exemplo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Família 1A, olha lá. Aqui seria o peróxido de sódio. Pode ver que aqui eu vou manter o 2 e vou manter o 2. Em outras situações, eu podia vir aqui e cortar, tá? Mas se ele é um peróxido, eu não posso simplificar, eu tenho que lembrar disso, tá? Se fosse da família 2A, como que eu faria essa continha? Ó, vamos pensar aqui, ó. Cálcio, por exemplo, mais 2. Íon peróxido, O2, carga -2, certo? Ó, carga de um, quantidade do outro. Certo? Esse 2 desce aqui e esse 2 vai descer aqui. Então, vai ficar um negócio assim, ó. Vai ficar Ca... Nossa, que letra horrível. Ca2, entre parênteses, porque tem... Eu vou ter que pendurar 2 vezes o 2. Ó, vai ficar assim, concorda? Ó, percebe que o ânion peróxido tá aqui, ó, bonitinho. Esse 2 aqui é o que desceu. Olha lá, ó. Esse 2 aqui é carga, esse 2 é carga. E eles desceram. O número que desce eu posso cortar. Certo? O 2, o peróxido, não. Então, aqui ficaria assim, ó. CaO2. Tá? Ah, mas como é que eu vou saber que isso aqui é um peróxido? Olha só. Família 2A e 1A nunca muda o NOx. Se o cálcio da família 2A, eu sei que a carga é +2. Certo? Aquela continha de NOx que a gente estava acostumado a fazer, ó, tá? Tem que dar 0, lembra? Então, se aqui tem que dar 0, aqui tem que ser -2, certo? -2 dividido por 2 vai dar -1. Então, aqui, ó, é dessa maneira que você descobre que ele é um peróxido, certo? Bom, óxido misto é quando a gente tem uma mistura de 2 óxidos. Ele pode ser chamado de misto, duplo ou salino, tá? Sempre mistura de 2 óxidos. Olha só, os principais, esse e esse. Ah, mas como que eu vou saber que é um óxido misto? Bom, você pode decorar, né? Mas se você não quiser decorar, olha só. E vão ser sempre esses 2, tá? De ferro e de chumbo. Olha só, vamos fazer o pensamento contrário, ó. Fe3, O4. Bom, se carga de um vira a quantidade do outro, eu posso fazer o inverso, não posso? Posso pegar esse 3 e jogar lá pra cima, e posso pegar esse 4 e jogar lá pra cima, só pra conferir, tá?
Ó, óxido misto continua sendo óxido, então oxigênio carga menos 2, tá? Então, depois que eu fizer essa montagem aqui, ó, eu vou ter o quê? Ferro. Quem que vai lá pra cima do ferro? Não é o 4? Então, vai vir aqui, ó, mais 4. E aí, o oxigênio, olha só. Quem que vai lá pra cima do oxigênio? Menos 3. Você vai falar assim, caramba, mas ferro mais 4 não existe. Oxigênio menos 3 não existe. Então, só de você fazer esse pensamento aqui, você já vai descobrir que é um óxido misto, tá? Tanto é que você pode fazer assim, ó. Vamos pegar aqui um cantinho para escrever, ó. Existe o óxido de ferro 2, que é esse. E existe o óxido de ferro 3, que é esse aqui, ó. Tá? Vamos somar? Ó, 1 mais 2, Fe3. Oxigênio, 3 mais 1, 4. Ó, 4. Ó lá. Você acabou de achar o óxido misto de ferro, tá? Então, ó, você combina 2, um de cada, porque só existe o ferro 2 e o ferro 3, que são esses dois óxidos aqui, tá? A hora que você somar os dois, você vai chegar no óxido misto. E você descobre que ele é misto por esse pensamento aqui, ó. Tá? No caso do PB3, ó, 4, a gente vai somar 3 vezes, tá? Eu não vou fazer aqui porque não tem muito espaço, mas depois a gente, no exercício, eu explico melhor. Ó, nomenclatura. Bom, eu já andei falando de nomenclatura, mas aqui é mais ou menos um resuminho. Se o seu óxido for iônico, tá? Ou seja, tiver um metal ligado nele, você vai fazer esse tipo de nomenclatura aqui, ó. Bom, a gente viu isso em base, em sal, e agora a gente vai ver em óxido. Se a carga do seu metal for fixa, família 1A, família 2A, que mais é fixo? Prata, que é mais 1, zinco, que é mais 2, e alumínio, que é mais 3, tá? Família 1A, 2A, prata, zinco e alumínio tem inox fixo. Como que vai ser o nome? Óxido de nominho do metal. Não tem segredo, tá? Quando a gente viu base e sal, a gente viu que tem alguns metais que variam o NOx, tá? Se variar o NOx, o que eu tenho que fazer? Colocar em algarismo romano. Aqui é a mesma coisa, não mudou nada, tá? E os metais que tem NOx variado é aquele que eu mostrei na tabelinha da última vez, quando vocês viram bases, tá? Então, são os mesmos elementos que a gente vai manter aqui o algarismo romano como indicativo de carga. E se os óxidos forem moleculares, ou seja, se for um não metal, a gente vai usar aquela historinha lá, ó. Eu vou colocar a quantidade de cada elemento como prefixo, tá? No nome. Lembrando que o mono eu posso ou não colocar, tá? E aqui tem alguns exemplos, tá? Então, aqui, ó, o monóxido de carbono, dióxido de carbono, o H2O que a gente conhece como água, né? Mas o nome dentro da classificação de óxido seria óxido de hidrogênio, tá? Aqui, ó, ou de hidrogênio. Aqui, olha lá, ó, tem 7 oxigênios, então, hept, tá? De 7. Heptóxico de dicloro, são 2 cloros, então tem o di aqui. Aqui, óxido de sódio, de lítio, de cálcio, de bário, tá? Esses elementos aqui, ó, família 1A e 2A, NOx fixo, então não vai mudar. O ferro tem NOx 2 ou 3, pode ser ferroso ou ferro, só que essa nomenclatura aqui, ó, ela não usa mais, tá? Pode aparecer? Pode, mas hoje em dia, a nomenclatura atual usa o algarismo romano, tá? Mas aqui, ó, o oso sempre é do NOx menor. E o ico é sempre do NOx maior, tá? Esse aqui, ó, óxido de zinco, de alumínio. Aqui, ó, dióxido de estânio e o dióxido de nitrogênio, porque esses dois aqui também são não metais. Então, olha só, pessoal. Aí ficou, então, tá? Classificação e nomenclatura de óxido, tá? Aqui eu tenho só poucos exemplos de como que, assim, alguns exemplos de óxidos importantes que a gente vai ver agora, ó. Eu coloquei aqui para vocês o óxido de cálcio,
tá? Ele é muito usado, tá? Para corrigir o pH do solo. Tem plantação que você precisa de um solo ácido e, tipo assim, você precisa de um solo básico, mas o seu solo é ácido, então você vai lá, você pode neutralizar o solo com o CaO, que é o óxido de cálcio, né? Lembrando que ele é um óxido básico, ele vai agir no solo como uma base, tá? Aumentando o pH do solo. O óxido de manganês, tá? Ele é usado na fabricação de aço. Óxido de estanho, fabricação de lata. Óxido de ferro 3, tá? O óxido de ferro 3 tem uma cor vermelha intensa, tá? Então ele pode ser usado como pigmento. E o óxido de alumínio na fabricação do próprio alumínio, porque assim, na natureza a gente acha o óxido, né? Se você quiser fabricar o metal alumínio, você vai partir desse óxido aqui encontrado na natureza. Tudo bem? Então, vamos até a próxima.